É isso aí, torcida do Palmeiras. Vocês acompanharam aí o PC Oliveira analisando os lances do jogo entre Internacional e Palmeiras. Agora vamos aqui, pessoal, com o linha de passe da ESPN, comentando a grande vitória do Verdão aí em cima do Internacional. Grande jogo do Palmeiras. Palmeiras aí que vem crescendo a cada partida, né? Se tinha algum pingo de desconfiança desse time no começo da temporada, hoje já não tem mais. Agora bora, pessoal, parar de enrolação, bora pro conteúdo. Pelo lado que todo mundo achava que ele tinha que jogar mesmo. Essa variação que o Pedro falou em relação a não ser só bola no Estevão. Eu acho que teve 2 jogos-chave nesse campeonato. Até aqui, o maior resultado tinha sido o empate do Inter com o Flamengo no Maracanã. Por essa questão de quem está brigando com quem dos grandes. Agora, é uma vitória enorme. O Inter era o maior invicto do mundo, de todas as ligas. O Inter não tinha perdido esse ano. O Inter perdeu um amistoso lá para a seleção do México, que você não conta. Tá? E um time muito bem estruturado, o time do Roger. O Inter reclama de um lance de pênalti, aí do pé alto do Richard Rios. Isso. Eu acho que aquele pé estava alto demais. Mas, enfim, é o tipo de lance que não dá para você falar erro clamoroso. Tem árbitro que dá, tem árbitro que não dá. Se tem uma coisa que não está normal é o pé, não a cabeça. A cabeça está no lugar certo. Sim. Isso é que me chamou a atenção. É bom dizer, né? Mas é que, assim, tirando esse do jogo, para o torcedor do Inter isso é fundamental, né? Do Palmeiras ele não é muito, mas 2 vitórias. Uma vitória no Clássico contra o Corinthians. Sobrando, mas sobrando, assim, demais. E um jogo muito difícil fora, e agora ele tem mais um fora, que é o Fortaleza. É um Palmeiras que pode, porque a gente falou muito tempo aqui, né? O trabalho do Abel, né? De reconstrução, tem muita gente nova no time. É o mesmo treinador com um novo Palmeiras. E o Giai agora parece que o Giai entrou também ele encontrou um formato de time. E é esse o formato que venceu o Corinthians e esse é o formato do Inter. Claro que de jogo a jogo você pode ter questõezinhas menores que vão se alterando em função do adversário. Mas talvez ele tenha encontrado e falado, isso aqui é o meu ponto de partida. Esse formato não vai morrer em junho, né? Quando o garoto foi embora. Porque estava morrendo tudo. Exato. Né? E esse formato aqui pode até continuar. Exato. Aí tem o Paulinho para entrar, o Facundo Torres muda de lado e segue com o Vitor Roque. Agora, eu acho sempre bom nessas horas lembrar o clamor que estava, né, para dizer que o time está uma porcaria, o Abel tem que ir embora. Já tinha boa parte da torcida falando isso. Eu vou sempre reforçar essas coisas e acho que em todos os clubes elas acontecem porque é uma insanidade. É uma insanidade a maneira como a gente trata treinadores aqui. Sempre vai ter gente questionando e a gente, acho que às vezes não pode reverberar essas coisas também, porque a gente, no fim das contas, não colabora. Questionar o Felipe Luiz, depois de um empate de Libertadores em casa, é uma insanidade, como era uma insanidade questionar o Abel. Quando eu digo questionar, não é questionar do ponto de vista tomar uma decisão errada, errou aqui, errou ali. Acho que isso a gente tem que fazer o tempo todo para todo mundo. Agora, o problema é que questionamentos sobre decisões de técnicos no Brasil viram automaticamente questionamentos sobre a permanência do treinador. E é claro que o Abel não deveria estar questionado a esse respeito. Quer dizer que agora vai voar em todos os jogos? Não quer dizer. Mas quer dizer, de fato, que o Palmeiras fez 2 jogos muito difíceis, né? Um derby contra o Corinthians e um jogo fora contra o Inter. E eu tô com o Pedro, acho que se o Inter perder 3 jogos em casa nesse campeonato brasileiro, eu ficaria muito surpreso. Com mudanças feitas pelo treinador, com coisas que ele pensou. A própria entrada do Giai hoje, que para mim foi o melhor em campo, foi uma mudança em relação às últimas escalações, porque o Bruno Fux vinha jogando ali. O Giai entrou muito bem na partida contra o Corinthians, né, dando até mais qualidade para aquele lado direito. Hoje foi um monstro na marcação também. E acho que assim, é muito bom você ver finais de jogos quando você tem 2 entrevistas de 2 técnicos, e no caso do Abel não é sempre assim, tão lúcidos. Tão lúcidos a respeito do que foi o jogo.
porque os dois acho que descreveram exatamente, né? O Palmeiras superior no primeiro tempo, muito bem encaixada a marcação, o Inter ficava com a bola, mas não passava ali de uma última linha, não conseguia produzir absolutamente nada, e o Palmeiras sim conseguia produzir, né? Ainda que saindo em transição mais rápida. Começa o segundo tempo completamente diferente, o Inter pressionando bastante, né? Acho que foi um momento de maior pressão de alguém no jogo, foi o início do segundo tempo, e aí, como disse o Roger, acho que assim, é um detalhe, né? A falha do Bernabé, porque para mim ele falha também nessa... Ele tinha tudo para, pelo menos, jogar a bola para fora, e acaba falhando, permitindo que o Richard Rios ganhasse a disputa, cruzasse. O Facundo até demora, né, para finalizar, viu? Foi muita frieza mesmo. E acaba fazendo um gol. Eu acho que, assim, pelo primeiro tempo o Palmeiras foi melhor, o segundo tempo o Inter era melhor no momento em que sofre esse gol. E depois o Palmeiras recua bastante, né? Mas o Inter não conseguiu criar grandes chances, exceção feita uma grande defesa do Everton. Sim, no finalzinho do jogo, é bom ressaltar também. O Inter agora vai para o Grenal com derrota e o Grêmio vai para o Grenal com goleada sofrida e sem treinador, hein? Só um detalhe, que a torcida do Inter acabou, e acho que essa é a postura para um time que perdeu seu primeiro jogo no ano e que vai disputar um Grenal agora, acabou o jogo, vitória do Palmeiras, a torcida do Inter aplaudindo o seu time, até porque sabe que no final de semana... Isso diz muito sobre a tua pergunta. E o impacto para o Clássico? Agora, e o impacto para o Clássico agora o Grêmio sem treinador, hein? Ah, tá. Total. Pro Grêmio, não porque o Inter perdeu. Grêmio... É isso aí, torcida do Palmeiras. Cara, se tinha alguma desconfiança no começo da temporada em relação ao Palmeiras, agora temos certeza que não tem, né, cara? Palmeiras é muito copeiro, cara. O Verdão foi na casa do Internacional, que era o time do momento, né? A mídia colocava aí, coloca ainda, né? Porque foi só uma partida, mas colocava o Internacional como favoritíssimo contra o Palmeiras, que ia amassar o Neto. Então, pessoal do céu, colocou falando que o Inter era em primeiro lugar para conquistar o título, depois vinha o Corinthians, aí Flamengo, aí Palmeiras, e o Verdão foi lá e calou a boca de todos os antes, vencendo por 1-0, típico jogo de time campeão, vai na casa do adversário fortíssimo e ganha por 1-0. Era para ter sido mais, aquela linha de impedimento ali do VAR que anulou o gol do Palmeiras, muito mal esclarecida, né? Tivemos até uma outra câmera com a linha do VAR traçada, pessoal, não estava impedido. Na mesma câmera mostrava o jogador do Palmeiras impedido, que era o Paulinho. Na segunda câmera a linha passava o Paulinho, então não estava impedido o Paulinho. Mais um jogo em que o juiz passa a mão no Verdão. Torcedor palmeirense, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agradeço pela companhia e não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações. Valeu!